Transferido de presídio, isso mesmo, Oruan é transferido e delegado detonou. Eu vou te contar também sobre recebeu o pior. Alexandre Correia é condenado à prisão, chorou. Ana Hickman se pronunciou após o decreto de prisão do ex-marido. E vamos falar também sobre chocou com atitude. Governo Lula se posicionou em defesa de Bolsonaro. Bom, gente, vou te contar isso e muito mais. Então você que tá aí, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu joinha. É muito importante aqui pro nosso canal. Joinha, joinha, like, 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 like. Tá bom? Porque só assim o YouTube vai entender que você tá gostando do nosso vídeo e vai jogar ele para mais pessoas, tá, gente? Se não for assim, é difícil. Tem gente que nem recebe o nosso vídeo por falta de like. Então, por favor, deixa o like, tá? Bom, antes da gente dar sequência, da gente, né, continuar aqui com os assuntos do dia, deixa eu falar para vocês sobre o Achadinhos Lead, exatamente. Nosso canal aqui no YouTube, Achadinhos Lead, onde nós temos ali produtos incríveis, tá? Com preços mais incríveis ainda. E a gente tá convidando vocês para dar um pulinho lá. Vai lá conhecer o nosso canal se você não conhece ainda, dá uma olhadinha ali nos produtos, dá uma linkada lá, tá? E se quiser comprar, compra que vai ajudar muito aqui a gente, tá bom, gente? Por favor. Todos os links estão na descrição do produto de cada produto. Exatamente, gente, é muito fácil, tá? É muito fácil. Vai lá, tem um monte de coisa lá. Vocês vão gostar, tenho certeza. Bom, agora a gente vai dar sequência, né? Vamos falar aqui dos assuntos. Temos algumas coisas aqui para falar, por exemplo, a prisão de Oruan, exatamente. O polêmico cantor Oruan foi preso? Foi preso, né, gente? Ele se entregou ontem, porém, hoje ele foi transferido de prisão. E nós vamos contar para vocês sobre essa história, a transferência de Oruan para Bangu. Vamos ler aqui no portal G1? Olha só. Oruan é transferido para Bangu e mantido isolado dos demais presos. Então essa é a condição atual de Oruan. O rapper está nessa situação, isolado dos demais detentos. E tá aqui, ó. O cantor Mauro Davi, olha o nome dele, que o nome dele é grande, tá? O cantor Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, o Oruan, está preso em uma cela individual no complexo de Bangu, separado dos demais detentos. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária na manhã dessa quarta. Ele se entregou à polícia ontem, tá, gente? Inicialmente, ele foi levado para o presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio. No entanto, o sistema prisional decidiu transferi-lo para a penitenciária Doutor Serrano Neves, no complexo de Jericinó, em Bangu, na Zona Oeste. O motivo não foi informado pela secretaria. De acordo com a pasta, ele passou a noite sem intercorrências e está recebendo a alimentação padrão da unidade. O cardápio inclui café com leite, pão com manteiga no café da manhã e feijoada, farofa de milho, salada e suco no jantar. Oruan se entregou à polícia após ter a prisão decretada pela Justiça do Rio de Janeiro, se apresentou na cidade da polícia acompanhado pela mãe e a namorada. Foi indiciado por 7 crimes: tráfico de drogas, associação de tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça, lesão corporal, após, segundo a Polícia Civil, impedir a apreensão de um menor procurado por tráfico e por roubo na noite de segunda. Então esses são os crimes aí pelos quais o Oruan está respondendo, tá, gente? Nessa situação aí que ele se encontra. E aí, inclusive, ele recebeu mensagens ali, né? A própria namorada dele se pronunciou, dizendo que tá com ele, que não sei o quê, mensagem de amor pra ele, tal, tal, tal. Tem até uma mensagem aqui, tá aqui, ó. Só pedir desculpa mesmo, dizer que eu amo muito meus fãs. Eu vou dar a volta por cima, tropa. Estou com Deus e tá tranquilão, sou forte. Foi o que ele disse ali quando ele se entregou. Bom, só que nós temos aqui um vídeo do delegado, tá? Que nós vamos assistir. Esse delegado, ele inclusive, né, criticou bastante, tá, gente? O Oruan. Na verdade, criticou não. Ele detonou o Oruan, tá? O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Felipe Cury, falou sobre ele. Chamou ele de criminoso, bandido da pior espécie, ligado diretamente com o Comando Vermelho. Vamos ver aí as falas do delegado. Hoje nós temos certeza absoluta que se trata de um criminoso, um bandido da pior espécie, ligado diretamente à facção criminosa Comando Vermelho, da qual o pai dele, conhecido como Marcinho VP, mesmo à distância, chefia, estando em presídio federal.
ficou mais uma vez comprovado que esse elemento, que esse marginal bandido, associado diretamente a essa facção criminosa, em menos de 6 meses, estava abrigando marginais, mais uma vez, em sua residência. No mês de fevereiro, estava um elemento lá com um mandado de prisão por organização criminosa e portando uma arma de fogo de uso restrito e com numeração raspada, e nessa madrugada um outro elemento, mesmo que menor de idade, mas que tinha mandado de busca e apreensão, era um foragido da justiça por ser considerado um dos maiores ladrões de veículos do estado do Rio de Janeiro e segurança pessoal do traficante Doca, chefe do Complexo da Penha, dominada com a atuação, da facção criminosa Comando Vermelho. Então, ficou mais do que comprovado que esse elemento, travestido de artista, é um criminoso bandido ligado diretamente a essa facção criminosa Comando Vermelho associado. Além disso, fez ameaças diretas ao delegado Moisés e toda a sua equipe, falando que ele era filho do Marcinho VP, que ele ia arcar com as consequências, e agora foi lá para o Complexo da Penha ficar sob a segurança dos integrantes da facção, dos traficantes da facção, chefiados pelo pai dele. Isso não vai ficar dessa forma. No dia de hoje, a Polícia Civil está indiciando o Oruan pelos crimes de associação para o tráfico, ameaça, resistência qualificada, dano qualificado, tráfico de drogas, entre outros crimes. E a investigação está iniciando e em breve estaremos concluindo o inquérito policial. Hoje... Bom, gente, é isso aí, tá? Inclusive... Só para deixar claro que esse vídeo foi antes do Oruan se entregar, né? Ele estava escondido, né? Lá no complexo. Acho que foi o complexo, não sei. Foi num morro desses daí, né? E ele foi se esconder lá. Aí o delegado gravou esse vídeo aí. Isso aí. Mas as acusações são as mesmas, né? São as mesmas. São essas acusações, né? Que ele tá sendo... Foram por essas acusações que ele foi preso, tá, gente? E o negócio tá bem feio mesmo pro Oruan, inclusive foi motivo aí gerou algumas discussões, algumas polêmicas por ele ter sido colocado ali em isolamento, né, ficado afastado dos demais presos ali em Bangu, gerou muitas polêmicas nas redes sociais e levantou aí várias questões. Agora, muito se fala que essa questão dele estar isolado é para evitar confrontos, né, porque... Porque daqui a pouco vai começar a encheção de saco, né? Fãs, frente. E lá o negócio é mais Bangu, né? Pois é. É força máxima lá, força né? Um presídio. Máxima. Inclusive, o presídio de Bangu é um presídio bem assim, em situação bem degradante, né, gente? Quem conhece ali, pelo menos a gente ouve falar muito, né, sobre isso. Situações bem Mas ele tá bem comer difícil, bem, gente. Você Não, falou aí, né? A refeição Farofinha, tá ótima. O que? Feijoada? Feijoada, gente. Uau, pelo amor de Deus, poxa. que isso? Refeição aí. Nem eu como feijoada todos os dias. Tá ótima. Só que essa penitenciária pra qual ele foi, ela é super lotada, tá, gente? Bem precária. Não é só ele que passa por isso. Diversos presos que estão lá estão na mesma situação. E muito se fala, né, sobre as questões das penitenciárias e tal, que colocam as pessoas ali e as pessoas ficam piores do que entram quando saem. Aquela situação toda. A gente sabe como é que é o sistema carcerário aqui no Brasil. Mas ele é filho do Marcinho VP, não sei se vocês conhecem ou não, que é apontado como líder da organização criminosa Comando Vermelho, tá preso desde 96, tá? Um dos maiores criminosos aí. E é isso, gente. Agora vamos ver como é que vai ficar a situação do Oruan, né? Após essa... A gente só sabe que ele tá preso, né? E que os fãs aí comecem, né, a distinguir, né, artista de bandido. Né? O lugar do artista é o lugar do bandido. Exatamente. O lugar de artista é no palco. O lugar de bandido é na cadeia. Sempre falamos aqui, né? Estamos falando isso aqui para vocês. Bom, e aí? Nós vamos agora para uma outra situação que envolve aí o Alexandre Correia, ex-marido de Ana Hickman. Gente, o Alexandre Correia, ele foi também condenado à prisão, tá? A prisão por violência doméstica contra Ana Hickman. Isso aconteceu lá há alguns anos atrás e agora ele foi condenado, tá? À prisão, vai cumprir 1 ano de prisão e, inclusive, em regime aberto, tá? A Ana Hickman se pronunciou sobre, né, o decreto de prisão do Alexandre. Ele apareceu em vídeo também, fazendo um vídeo ali emocionado, falando sobre a prisão dele, chorando também, ali muito emocionado e tal. Nós vamos primeiro ler o pronunciamento da Ana Hickman
depois que ela soube, né, da prisão do ex-marido dela. E depois a gente vai ver o vídeo do Alexandre. Olha só, vamos acompanhar aqui no portal Léo Dias? Ana Hickman se pronuncia após a condenação de Alexandre Correia. Olha só. Após a decisão da Justiça de São Paulo, a apresentadora Ana Hickman se pronunciou sobre a condenação do marido pela Justiça, enviou nota ao portal Léo Dias e disse se sentir aliviada. E ela disse: eu estou aliviada que a justiça foi feita. Eu sabia que ia demorar, mas tudo acontece no tempo de Deus. Mais do que a condenação do meu agressor, estou muito satisfeita com a manutenção da medida protetiva, que impede que ele se aproxime de mim e da minha família, porque eu tenho muito medo dele. Ele sempre teve uma postura opressora, misógina, machista dentro de casa, e agora tornou isso público com ataques que não cessam, desde que tive coragem de me libertar. Foi o que ela disse após receber a notícia da condenação do marido dela, quer dizer, ex-marido dela. E o Alexandre Correia, logo após, publicou um vídeo, tá, gente? E nós vamos mostrar o vídeo do Alexandre Correia aparecendo, chorando, desabafando sobre a situação dele e tal. Vamos ver o vídeo. Fala, pessoal, hora de se pronunciar, né? Então, sem muitos rodeios, eu respondia por 2 crimes. O primeiro, crime contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, em relação ao meu filho. Graças a Deus eu morria de medo, isso era uma coisa que muito me envergonhava. Fui 100% absolvido. E do crime de lesão corporal, infelizmente eu não fui, mas recebi a pena mínima, que é 1 ano de reclusão em regime aberto. Em síntese, eu não serei preso. Vale aqui ressaltar toda a competência e devoção do meu advogado, o Dr. Thiago Banning, no caso. Sem a expertise dele, realmente os resultados seriam infinitamente devastadores. Respeitamos a decisão do judiciário, mas não concordamos, por isso vamos recorrer. Mesmo porque, se tivesse uma câmera em casa, eu estava absolvido. E eu não a tinha. Isso tudo é muito perturbador. Hoje são 611 dias de agonia. Eu aqui luto pela minha sobrevivência. Até agora, o óbvio não aconteceu, que era a minha partilha de bens. Eu recebi aquilo que me é devido. Então eu não posso ficar aqui fazendo o papel de vítima, né? Ficar com mimimi, com chororô, porque eu preciso sobreviver e existem pessoas que dependem de mim. A começar 2 idosos, de 83 e 80 anos. Eu, apesar de ter ficado decepcionado, porque eu acreditava na minha absolvição, eu acredito na minha absolvição, né? Ainda. Isso deixa a gente um pouco balançado. Mas é aquela história, né? Sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. E não é suficiente a competência do meu advogado, a mão de Deus. Eu tenho vocês. Que isso só eu tenho. Que moram aqui. Eu queria muito que as coisas fossem diferentes. Eu queria muito viver em paz. Mas isso faz parte de uma luta, né? A gente não pode renegar a luta. E Deus não vai dar nenhuma cruz que eu não possa carregar. E é isso aí. Obrigado a todos por tudo e por tanto. E vamos aí ao recurso. Fiquem com Deus e boa noite. Bom, gente, meu povo, e assim segue, né? Infelizmente, né? Porque eu acho que muitas pessoas, quando viram o casal Ana Hickman e Alexandre Correia lá atrás, talvez não imaginasse que o fim dos dois fosse assim, né? Mas é isso. Infelizmente, ou felizmente, né? Vamos ver aí o que Alexandre Correia é condenado à prisão. Só que a questão da prisão dele, ele vai cumprir medida em regime aberto, tá? Meu povo, regime aberto. Ou seja, tá em liberdade, né? Só vai ter que cumprir ali algumas medidas, algumas restrições, né? Pode ser monitorado e tal. Quer dizer, pode não será, né, monitorado, mas vai estar cumprindo em regime aberto. Vai poder trabalhar, estudar, fazer tudo o que ele faz, porém, cumprir lá todas as restrições, as obrigações que o regime impõe. E é isso. É isso, nega. Horas eu acredito nele, horas eu acredito nela, sabe? Eu não tenho uma opinião assim, sabe? Tipo, vou comprar o barulho assim da Ana Hickman, sabe? Ou vou comprar o barulho do Alexandre. Eu acredito no Alexandre, eu também, ou pelo contrário, né? Eu acredito na Ana Hickman. É muito difícil, nega. É muito difícil, assim. Formar uma opinião sobre essa situação. É uma situação muito triste, porque
ao mesmo tempo você vê a frieza que ela fala do pai dos filhos dela, mas também tu não está sentindo a dor dela, né? De ser tanto tempo aí, como ela diz, agredida, né? Ou que até a justiça está provando, né? Eu não sei, né? Nós não sabemos. Então é uma situação muito complicada mesmo, né? É isso. Bom, como você mesma falou, né? Bom, a justiça está sendo feita agora. Ele acha que está sendo injustiçado, certo? E existem ali os dois lados, meu povo. Você comenta aí. O que você acha sobre essa informação, essa notícia, né? Agora nós vamos falar sobre governo, Brasil, um pouquinho de política, porque o governo Lula entrou em defesa de Bolsonaro. Que história é essa, meu povo? Como assim? Do que nós estamos falando? Então, gente, vamos acompanhar aqui no Portal Metrópolis para a gente entender porque nós sabemos que o Bolsonaro ontem, né, saiu na mídia, saiu nas matérias, que o Bolsonaro poderia ser preso a qualquer momento por conta de ter descumprido medidas, né, que foram impostas pelo STF e tudo mais, por conta dele ter mostrado a tornozeleira, ter falado com a imprensa e aquele negócio todo. E que se o advogado dele não justificasse isso, né, lá para a justiça, ele seria preso. Pois bem, o advogado se justificou lá, né, essa situação do Bolsonaro, e aí parou por aí. Muito se fala agora o que vai acontecer com o Bolsonaro. E aí, qual será a decisão de Alexandre de Moraes? Pois bem, temos algumas pessoas aí do governo Lula que estão falando sobre isso, apostando que Bolsonaro não sofrerá nenhum tipo de dano agora, prisão não vai acontecer por causa disso. E eu quero mostrar aqui para vocês essa reportagem no Portal Metrópolis, que está assim, ó. Aposta no governo Lula para a decisão de Moraes sobre Bolsonaro. Igor Gadelha. Oi? Igor Gadelha. Igor Gadelha, isso aí. Ministros do governo Lula apostam que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, não determinará a prisão preventiva de Jair Bolsonaro nas próximas horas, como parte da esquerda espera. Como parte, né, gente? Então aqui existe sempre uma... vocês viram aqui que é parte, não é toda a ala aí da esquerda que está esperando. A avaliação é de que, após os esclarecimentos prestados pela defesa de Bolsonaro, Moraes dará uma decisão apenas esclarecendo os limites das medidas cautelares impostas por ele ao ex-presidente. Então, segundo aqui alguns aliados do governo Lula, eles estão achando, né, estão apostando que o Moraes vai apenas esclarecer e orientar ali melhor, né, talvez, sobre essas medidas cautelares para o Bolsonaro. É isso que ele vai receber. E aqui continua. Nos bastidores, ministros do núcleo do governo Lula avaliam que Moraes não pode impedir Bolsonaro de conceder entrevistas, conforme os últimos despachos do magistrado dão a entender. Nas últimas horas, Moraes foi criticado por ex-ministros do Supremo. A decisão do magistrado também foi alvo de editoriais de veículos de imprensa, entre eles o jornal o Globo. A avaliação é de que impedir Bolsonaro de conceder entrevistas fere a liberdade de imprensa. Ministros lembram que o próprio Lula foi alvo de cerceamento de entrevistas quando estava preso. A aposta predominante no Palácio do Planalto é de que, caso Bolsonaro não descumpra de forma explícita as cautelares, ele só será preso mesmo após ser condenado pela primeira turma do STF. Então, é isso aqui que eles estão apostando, tá, gente? No final das contas, meu povo, essa aposta do governo Lula parece apenas ser uma tentativa de evitar uma ação aí mais drástica, tá, do Moraes. E talvez porque uma prisão do Bolsonaro agora poderia inflamar ainda mais a divisão política no país, tá? Então, também é uma estratégia de não se envolver diretamente aí em um processo que, se for mal interpretado, pode prejudicar também a imagem do governo, tá? Então, é isso. Eles estão esperando que o Bolsonaro não seja preso por conta dessa situação. A prisão do Bolsonaro, nega, pode transformá-lo no mártir, né? E isso a esquerda conhece muito bem, esse tipo de revolução, né? Porque já tiveram aí ao longo da história, né? Vários líderes assim que foram presos, enfim, e aguçaram o povo e tal. Então isso pode ter um sentido contrário ao que eles
planejam, né? Da esquerda, nega. E também, nega, a esquerda, ela não pode ficar totalmente do lado do STF, porque é um aliado que pode virar inimigo a qualquer momento também. Porque até que ponto vai essa hegemonia, né, do STF, né? Essa predominância deles, né? É hoje o órgão mais poderoso que manda e desmanda no país. Que está acima do próprio presidente Lula. Hoje, eu, na minha opinião, acho que hoje o STF está. Então, até que ponto tanto a esquerda quanto a direita pode dar esse poder ao STF, né? A agir praticamente sozinho, né, nas suas decisões. Então, assim, é uma linha tênue, nega. Exatamente. Bom, e essa é uma grande preocupação, né? Porque o presidente Lula, quando foi preso, vocês devem lembrar muito bem, após a saída dele, a gente viu que a prisão do presidente Lula inflamou, né? A população inflamou os seus eleitores e tal, e foi aquele efeito inverso, né? Quando ele voltou, ele foi inclusive reeleito, né? Porque as pessoas consideraram uma injustiça, aquela coisa toda. E, inclusive, há uma discussão sobre isso, né, gente? Que uns consideraram justiça, outros injustiça, da mesma maneira com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também divide aí as opiniões. Bom, mas é aquilo que você falou. No final, isso pode acabar dando um efeito negativo para o governo do presidente Lula, né? Gente, tem um vídeo do ex-presidente do Jair Bolsonaro, onde ele foi ali ao Partido Liberal, enquanto ele aguarda a decisão do Moraes. E nessa ida ali, ele falou com algumas pessoas, alguns repórteres que estavam em volta, querendo entrevistá-lo, e ele acabou dizendo, ele não posso falar. Porque ele sabe que se ele descumprir, aí... né? Caso ele acenou, né? Porque ele não podia falar, né? Isso. Nós vamos assistir esse trechinho desse momento. Vamos lá. Assim, é até engraçado, porque ele não pode falar, mas ontem, né, ele mostrou lá a tornozeleira, falou com todo mundo, fez o protesto dele, né? Então daria no mesmo ele falar ali aquele momento ali, né? Mas agora ele tá com medo maior, né? Porque ele tá esperando a decisão do senhor Alexandre de Moraes. Mas tu vê medo no Bolsonaro? Eu não vejo não, né? Eu acho ele muito louco, cara. Gente, cada coisa, né? Bom, meu povo, é isso, tá? Essas são as notícias do nosso primeiro vídeo aqui, tá? E você, do primeiro vídeo aqui do dia. E você que tá aí do outro lado, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, deixar a sua opinião. É muito importante que nós saibamos o que você está pensando, o que você está achando do que nós trazemos aqui para vocês, tá? Ter esse feedback de vocês é muito importante. Então, é isso. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu joinha. E até o próximo vídeo. Filhos Canal.